Olá, paz seja com todos, espero que todos vocês estejam bem, na paz do Senhor Jesus Cristo, que tudo esteja caminhando apesar do isolamento, que tudo esteja correndo bem na vida de cada um. Mais uma vez o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês. O título dessa mensagem se chama A Importância do Véu Rasgado para o Cristão. Vocês podem perguntar para mim, mas qual a importância do véu rasgado para o cristão? Vamos lá. Eu estava estudando o Êxodo e o Senhor trouxe algumas revelações dentro da palavra, porque a palavra do Senhor ela se revela a cada dia sobre as nossas vidas. Às vezes a gente lê um texto várias vezes e em determinado momento ele te traz algo, em determinado momento ele te traz outra coisa. E conforme eu ia lendo o Êxodo, vocês bem conhecem a história do povo que saiu do Egito, que caminhou no deserto durante muitos anos sob o comando de Moisés, posteriormente de Josué. Eles caminharam no deserto rumo à terra prometida, Canaã. E durante todo esse processo, o Senhor fez maravilhas, prodígios, milagres entre o seu povo. E em determinado momento, Deus chama Moisés. Moisés sobe ao Monte Sinai, ali permanece, e no seu retorno ele vem com as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, como você pode verificar em Êxodo 20. Além dos 10 mandamentos, o Senhor também ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, porque o tabernáculo seria a presença real do Senhor no meio do povo. E o Senhor, irmãos, ele é tão detalhista, o Senhor é tão perfeito, que cada detalhe que foi construído do tabernáculo tem um significado. Mas hoje eu queria me atentar ao véu, à cortina que o Senhor pediu para ser confeccionada dentro do tabernáculo. Mas para isso eu gostaria que nós estivéssemos lendo antes um versículo que está em Mateus 27, 50, 51, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Quando nós pensamos no sacrifício de Jesus, ali na cruz do Calvário, no momento final, o que ele faz? Ele entrega definitivamente tudo a qual ele fora chamado e ele rende seu espírito a Deus. Naquele momento, a palavra nos diz que o véu se rasgou. E o que significava o véu naquele momento? Quando foi construído o tabernáculo, havia um compartimento dentro do tabernáculo que era dividido por este véu, ou cortina, como alguns chamam. E esse compartimento chamava Santo Lugar e Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos estava a presença da Arca da Aliança, que era a presença máxima do Senhor ali dentro. Porém, ali podia entrar somente o sumo sacerdote que fora levantado por Deus. E Deus, irmãos, é tão detalhista, que é o próprio ornamento daquele sumo sacerdote. Tinham pedras preciosas, 12 pedras que simbolizavam as tribos de Israel. Os tecidos eram finos, cada coisa tinha um significado especial.
E nesse ornamento, nessa roupa do sumo sacerdote, havia sininhos nas suas pontas que simbolizavam como se fosse romãs. Por quê? Porque dentro do Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote e se ele estivesse santificado. Por quê? Porque a glória do Senhor era tão grande dentro daquele lugar que se ele entrasse sem estar em santidade, ele seria fulminado na hora. Então os sininhos significava, conforme ele andando ali dentro, que ele estava vivo, porque as pessoas não poderiam entrar lá dentro. Então, conforme ele se movimentava e aqueles sinos se movimentavam, isso significava que ele estava vivo. Além disso, ele também entrava com uma corda amarrado na sua cintura. Porque como a maioria dos sumos sacerdotes tinha uma idade já avançada, se tivesse algum mal súbito, tivesse uma morte repentina ali, eles poderiam puxá-lo de lá de dentro sem ter a necessidade de entrar, porque se eles entrassem, eles seriam fulminados. Então a gente percebe como o Senhor, ele é detalhista, como ele pensou em tudo. E o véu foi confeccionado de tecidos finos, com cores específicas. Estava desenhado também querubins naquele véu. E o que significava aquele véu? Era a separação entre o homem e Deus. Por isso que era somente o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos. Não podia entrar nenhuma outra pessoa. E quando nós pensamos nesse véu, alguns historiadores dizem que se colocássemos um cavalo de cada lado e puxássemos esse véu, ele não se romperia, de tão forte que ele era. E quando vemos essa passagem de Mateus, onde Jesus se entrega totalmente ao Pai, à vontade do Pai, aquele véu se rasgou. E o que isso significa para nós cristãos? A partir do momento que foi vertido o sangue de Jesus naquela cruz, que ele cumpriu o propósito de Deus, não há mais separação entre nós e Deus. Jesus Cristo foi o próprio sumo sacerdote por amor a nós, e através dele, toda a expiação dos nossos pecados foram extinguidos para sempre. Sabe, irmãos, nós temos um intermediário direto, que é Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Jesus permitiu com que nós novamente tivéssemos acesso ao Pai. Porque lá atrás, quando Adão e Eva pecou, fomos separados de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão detalhista, que Ele já tinha um plano completo para nos religar a Ele. Porque o Senhor deseja que estejamos cada vez mais íntimos e perto dEle. E esse plano foi tão perfeito, que toda a confecção desse tabernáculo foram aquilo que os egípcios deram para o povo sair no momento que eles são libertos. Ouro, prata, pedras preciosas, tecidos finos. Então a gente pode verdadeiramente crer que o Senhor tinha e continua tendo um plano sobre as nossas vidas. Quando a gente aceita o sacrifício completo de Jesus naquela cruz, nós compartilhamos do seu sacerdócio. E o que eu gostaria de trazer para vocês? O que a gente quer dizer com tudo isso? Quando a gente diz que a importância do véu rasgado para o cristão. Através de Jesus foi rompida a barreira definitiva entre Deus e os homens. A separação definitiva da lei e da graça. Hoje,
Nós vivemos a época da graça. Nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Jesus traz a cura divina que vem do altar do Senhor. Jesus lhe traz a paz que excede todo entendimento. Jesus permite com que sejamos íntimos do Pai. Tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz nos permite hoje estarmos ligados diretamente a Deus. Através da sua ressurreição e ascensão, foi permitido sermos morada do Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor, na sua última ceia, disse que ia para o Pai. Ele disse que ia para o Pai. E muitos preocupados perguntaram: Senhor, quem ficará no seu lugar? Jesus diz: aquietai-vos, porque eu vou preparar morada. E nós somos a morada de Deus quando Ele enviou o Espírito Santo. Então nós somos um com o Pai. O véu foi rasgado. Não existe mais limitação entre você e Deus. Jesus nos permite estarmos cada vez mais perto de Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus é perfeito. Sabe, irmãos, quando o véu se rasgou, ali foi uma resposta imediata de Deus para as nossas vidas. Porque o Senhor anseia pelos nossos corações. O Senhor anseia em estarmos perto dele a cada dia. E o Senhor se preocupa com você. Quando você dobra os seus joelhos, quando você confessa os seus pecados, confessa as suas fraquezas, quando você entra na sua presença com súplicas, o Senhor se inclina para ouvi-las. E a palavra diz que antes mesmo de nós abrirmos as nossas bocas, o Senhor já sabe o que vamos falar. Mas o Senhor quer intimidade. O Senhor quer que estejamos cada vez mais próximos dEle, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos quer perto dEle em todo momento. Dá-me o teu coração, diz o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor em todo tempo, porque Ele nos permite sermos um com Ele, através de Jesus e através do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. O Espírito Santo intercede por nós nas nossas orações. Irmão, o véu foi rasgado. Não existe empecilho para você estar na presença de Deus. E que fique algo bem claro, foi a separação definitiva da lei e da graça, como já foi dito anteriormente. Portanto, que nós sejamos confiantes, entreguemos as nossas lutas, as nossas dúvidas, tudo para Deus, porque o véu já rasgou. E através de Jesus nós temos a nova aliança, que um dia vai nos permitir estar face a face com Deus. Você já pensou nisso? Você estar face a face com o Senhor? O véu já foi rasgado. Por isso a importância de darmos manutenção na nossa salvação a cada dia, de buscarmos ao Senhor em todo momento, de conhecer a sua palavra para que possamos viver o melhor do que Ele nos deixou. Porque os planos do Senhor são planos de bênção, não são planos de maldição para as nossas vidas. Mas tudo vai depender de nós, de darmos um passo em direção ao Senhor, para que Ele dê um passo em direção a nós. E quanto mais andamos em sua direção, muito mais o Senhor estará perto de nós. E não há nada melhor do que sentirmos a presença do Senhor, o cuidado dEle para as nossas vidas. Irmãos, Ele foi tão detalhista em cada palavra
em cada pedacinho da Bíblia, você imagina o que Ele pode fazer na sua e na minha vida. O Senhor é Deus de detalhes. O Senhor é Deus que cuida, que ama incondicionalmente. Mas para isso, o primeiro passo tem que ser dado por nós. E lembre-se sempre, o véu está rasgado. Temos aqui, um relacionamento vertical. Não precisamos de intermediários. Não precisamos mais de ninguém para que tenhamos acesso a Deus. Porque Jesus nos permitiu termos esse acesso direto com o Pai. E por último, eu gostaria de deixar um versículo que está em Hebreus 4, 14 a 16. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Assim como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui o Senhor diz que vamos ser tentados assim como Ele foi, mas Ele foi sem pecado. Irmãos, esse é o momento oportuno que o Senhor se revela através da sua palavra, quando Ele diz: o véu foi rasgado, de cima a baixo. Você tem acesso ao Pai. Glorificado seja o nome do Senhor, por nos permitir fazer parte da sua família, por nos permitir sermos morada do Espírito Santo, por nos permitir nos religarmos com Ele novamente, quando lá atrás havia sido perdido essa comunhão. Que você receba essa palavra no seu coração e você saiba a importância do sacrifício de Jesus naquela cruz, por mim e por você. E lembre-se sempre, o véu foi rasgado. Amém? Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada e que o Papai do Céu, através do Santo Espírito Santo que habita dentro de você, possa guiá-lo, possa orientá-lo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.